A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos ler o livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Versículo 1 diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Versículo 2: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Versículo 3: E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Versículo 4: Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Versículo 5: E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Versículo 6: E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Versículo 7: Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Versículo 8: Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Versículo 9: Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Versículo 10: Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Versículo 11: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Versículo 12: Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Versículo 13: E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Versículo 14: E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio, e o anunciou a Eli. Versículo 15: E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos, que já não podia ver. Versículo 16: E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Versículo 17: Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Versículo 18: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço.
e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. Versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Versículo 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Versículo 21. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Versículo 22. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Esse capítulo 4 nos traz algumas aplicações. Como nós vimos aqui, né? Essa Bíblia que nós estamos usando para a leitura é a Almeida Revista e Corrigida, e ele coloca alguns títulos. O primeiro título que ele coloca aqui é Os Filisteus vencem os Israelitas, até o versículo 10. O segundo título que ele coloca aqui é que a arca é tomada e Ofni e Finéias são mortos. E o último título é a morte de Eli e da mulher de Finéias. Nesse texto, quem está acompanhando a leitura de 1 Samuel, que leu juntamente conosco e meditou juntamente conosco nos capítulos 1, 2 e 3, pôde ver ali que Samuel era o filho de uma mulher chamada Ana, que era estéril, e que no capítulo 2, Deus falou com o próprio Eli, repreendendo o sacerdote Eli, dizendo que ele não corrigia os seus filhos, Ofni e Finéias, que praticavam o mal. Eles colocavam uma tenda na frente do local de sacrifícios e deitavam-se com as mulheres de Israel, porque eles, como sacerdotes que eram, ocupavam um cargo que era relevante. Então apareciam aquelas mulheres que queriam ter relações com eles, e eles não se santificavam, não diziam: nós somos sacerdotes. E quando os sacrifícios eram oferecidos, eles pegavam o garfo, colocavam no caldeirão e tomavam os pedaços de carne que gostariam, que queriam para si, em desrespeito às determinações da lei do sacerdócio. Então Deus aparece para Eli no capítulo 2 e fala para ele: porque você não corrige os teus filhos, eu já tenho levantado uma outra pessoa para estar em teu lugar. E os teus filhos, eu vou te dar um sinal de que fui eu que falei com você hoje. Os teus filhos morrerão juntos, no mesmo dia. Então, essa palavra foi dita no capítulo 2. No capítulo 3, nós vemos o chamado de Samuel. Samuel, que significa Deus ouve, Deus escuta, e ele recebeu esse nome de Deus me ouviu, Deus me escutou, porque Ana era uma mulher estéril, e ela fez um voto com Deus e pediu que Deus a ouvisse e que desse a ela um filho. Quando o filho nasceu, ela deu esse nome, que significa Deus ouve, Deus escuta, né? Então, Samuel significa isso. Então, Samuel, no capítulo 3, ele é chamado por Deus, e ele ainda era muito jovem, ainda muito menino, mas ele ouve a voz de Deus chamando ele: Samuel, Samuel. Ele não identifica a voz de Deus, conversa com Eli, pensando que Eli o havia chamado. Isso acontece por 3 vezes, até que Eli diz para Samuel: se essa voz lhe chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel fez exatamente como Eli disse, e Deus falou com Samuel, dizendo que tiraria Eli do sacerdócio, e que os seus filhos morreriam, e que haveria que ele não permaneceria nesse ofício. No dia seguinte, Eli, sabendo que Deus havia falado com Samuel, porque Samuel havia procurado ele
por 3 vezes, perguntou para Samuel o que o Senhor havia falado para ele. E Samuel, insistindo com Samuel para que Samuel falasse sob a ameaça de que alguma coisa de ruim aconteceria para Samuel se ele não falasse. Então Samuel falou tudo o que o Senhor havia dito para Eli. E o que Deus disse para Samuel é que destituiria Eli e que já tinha falado, inclusive, com o próprio Eli. E o Samuel transmitiu a palavra do Senhor para Eli. O que nós lemos no capítulo 4, portanto, é o cumprimento da palavra do Senhor que o próprio Senhor entregou para Eli e da palavra que o Senhor entregou para Samuel. Então, o capítulo 4 está diretamente relacionado com os capítulos 2 e 3. Quando Deus falou para Eli que o retiraria do sacerdócio, e quando Deus falou com Samuel no capítulo 3. Nós vimos aqui que os filisteus, eles entraram na batalha contra o povo de Israel, e logo na primeira batalha, eles feriram 4.000 homens. O povo de Israel ficou perplexo diante daquela derrota e tiveram uma ideia. Os anciãos de Israel, né, diz o versículo 3 aqui, disseram: vamos tomar a Arca da Aliança. Na Arca do Concerto, na Arca da Aliança, estavam os 10 mandamentos, estava ali a presença do Senhor. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E eles pensaram, se nós trouxermos a aliança de Deus, a presença de Deus, e o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, nós conseguiremos derrotar os filisteus. Tanto é verdade que a Arca da Aliança, a presença de Deus, trazia medo nos outros povos, que os filisteus, quando ouviram a voz de júbilo e tomaram conhecimento de que a arca estava presente, eles disseram, aqui no versículo 8, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios, com todas as pragas junto ao deserto. Então nós vemos por essa fala que o povo conhecia a presença de Deus e conhecia a vitória, as vitórias que Deus havia dado para o povo de Israel no Egito. E apesar desse medo, desse tremor que veio sobre eles, eles disseram, o interessante aqui, para nós tirarmos uma aplicação para a nossa vida, diária, é que eles falaram assim: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Esse versículo 9, ele nos traz a seguinte aplicação: por maiores que sejam as adversidades da vida, por maiores que sejam os obstáculos que você está passando, por mais que você saiba que o seu oponente, que o seu adversário é bastante destro, bastante valente, sempre você precisa lutar pela sua vida para que você tenha liberdade, para que você seja independente, para que você receba o melhor para a sua vida e para as pessoas que fazem parte da sua família. Muitas pessoas estão vivendo uma vida fraca, estão vivendo abatidas, em depressão, dando várias desculpas, dizendo eu não consigo, eu não posso, e aceitam viver uma vida de ruína. Aqui, os líderes dos filisteus disseram: agora é vida ou morte, nós vamos dar tudo de nós para que nós não venhamos a ficar como escravos, para que nós não venhamos a ficar como servos. Ainda que nós saibamos que esse Deus, que a Arca da Aliança chegou ali, que eles derrotaram grandes inimigos no passado, o que nós precisamos fazer é guerrear e lutar para que nós possamos ter a nossa independência, a nossa liberdade, a nossa vida da forma como nós esperamos. Então, se você tem olhado para um obstáculo, para uma dificuldade, tem dito assim: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, você vai ficar nessa condição até quando?
Existe a hora de você se erguer, existe a hora de você se levantar, existe a hora de você fazer o que precisa ser feito. Se você tem que estudar, estude o que você precisa estudar. Se você precisa se organizar para acordar mais cedo, para ler a palavra, para ter mais comunhão com Deus, para que você receba graça, para que você consiga trabalhar de maneira mais eficiente, para que você receba o favor de Deus, para que você alcance mais sabedoria, para que você possa realizar mais do que você tem feito, então faça esse esforço. Veja que eles estavam, aqui os filisteus, numa situação de medo, mas eles derrotaram o medo deles. Eles falaram: se nós ficarmos com medo, nós vamos ser escravos, nós vamos passar por tribulações para o resto da vida. Então, vamos lutar para que nós possamos estar bem. Então, essa é a primeira aplicação aqui desse texto que eu visualizo. O povo, mesmo diante do Deus de Israel, mesmo diante do Deus Todo-Poderoso, quem sabe Deus tem como plano fazer justiça contra o seu povo, né? Eles não tinham ideia disso, mas eles lutaram até o fim. E veja que eles pelejaram e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então veja, isso aqui no versículo 10 traz outra aplicação. Às vezes você pensa que a tua força é muito fraca. Às vezes você nem começou a aplicar a sua força em relação a esse teu projeto. Talvez o seu casamento, talvez a posição no seu trabalho, talvez a conclusão de um curso. Você pensa assim: não tem como eu melhorar isso. Talvez o relacionamento com o filho ou com o parente que se envolveu em drogas, você pensa assim: isso aqui não tem como. Mas se você pelejar e se você for persistente, você pode fazer algo extraordinário. Quando nós lemos o versículo 10, que de Israel caíram 30.000 homens de pé, nós vemos a façanha que os filisteus fizeram. Mesmo com Deus, mesmo com o povo de Israel estando com a Arca da Aliança. Agora, uma terceira aplicação que nós podemos tirar. Então, a primeira: se esforcem para que vocês consigam seus objetivos, né, do versículo 9. A segunda aplicação: você não sabe você não conhece o tamanho do poder da tua força. Você pode ter um potencial enorme, como eles aqui tiveram de derrubar 30.000 homens de pé de Israel. Mas como você não se esforça, não fez a primeira parte, o primeiro passo de executar e colocar à frente, acreditar em você, você não vai conhecer o seu extraordinário poder. Você precisa dar o primeiro passo e você vai descobrir que a sua força é muito maior do que você esperava. Uma terceira aplicação: não pense você que vai muito na igreja ou entrega muitos dízimos e ofertas ou que faz muitas obras, que a presença de Deus está com você. Se você faz coisas erradas em oculto, aqui no caso, Ofni e Finéias nem faziam em oculto, né? Porque eles deitavam com as mulheres numa tenda que ficava exatamente na frente do local do sacrifício, sem dar muita importância ao respeito, ao temor ao Senhor. Mas muitas pessoas fazem as suas coisas em oculto. No caso, eles praticavam as suas indecências dentro de uma tenda. Talvez você esconda um pecado. Tem pessoas que escondem um pecado, né, em uma tenda, pensando que o fato das pessoas não verem o que estão praticando deixa elas livres da justiça de Deus. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Ele tem olhos que são como chamas de fogo. Lá no Apocalipse, quando João Batista descreve a visão que ele tem a respeito do Senhor, é a de quem tem olhos como chamas de fogo. É claro, ele está ali descrevendo a figura de Jesus. Aqui nós estamos no Antigo Testamento. O povo de Israel dialogava com o Deus Pai, com o Deus poderoso. Cristo ainda não tinha vindo, porém, Deus, o próprio Deus, no Salmo 139, fala que se você for nas alturas, ele está ali.
Se você for nas profundezas, ele também está nas profundezas do mar. Então Deus, ele está em todos os lugares. Ele sabe tudo o que acontece. Então, algumas pessoas pensam assim: se eu estou indo na igreja, se eu oro e se eu estou com Deus, eu vou ser privilegiado. Eu não vou sofrer por nenhuma situação de correção da parte de Deus. E isso é um engano, porque veja que nesta leitura do capítulo 4 de 1 Samuel, foi o próprio Deus que permitiu que o povo filisteu derrotasse Israel. Deus poderia ter descido e trazido uma revelação, uma orientação para essa batalha, como o próprio Deus fez lá no livro de Juízes, quando conversou com Gideão. Deus deu a orientação para Gideão. Você que não conhece a história de Gideão, procure no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. Você vai ver Juízes, é o 7º livro do Antigo Testamento. Então, você pode pensar assim: estou com Deus, então nada de mal me acontecerá. Se você frequenta a igreja, se você faz as suas orações, se você lê a Bíblia, mas você não pratica a palavra, você na verdade não tem um pacto e uma aliança com Deus. Quando você pratica a maldade, quando você pratica o mal, na verdade, o próprio Deus vai deixar que você receba um castigo para que você se arrependa, para que depois ele venha trazer a salvação. Nós estamos aqui no canal com os vídeos dos livros de Ezequiel e de Jeremias. Nós, quando meditamos no capítulo 13 do profeta Ezequiel, podemos ver ali que o Senhor, ele é contra os falsos profetas, que Deus fala para Ezequiel que o povo de Jerusalém seria destruído com o fogo, com a espada e com o espalhamento. Eles seriam espalhados por todos os cantos quando houvesse uma invasão por parte do rei da Babilônia, que de fato aconteceu depois das profecias de Ezequiel, que profetiza do cativeiro, e de Jeremias, que profetizava dentro de Jerusalém. Então, não pense você que o fato de você ser piedoso e frequentar a igreja te deixa ileso e te deixa com a garantia de que Deus vai lutar todas as suas pelejas e guerras. O Senhor vai pelejar as suas guerras se você de fato estiver com Ele, se você de fato for verdadeiramente dele. Então, a terceira aplicação que nós tiramos aqui é: seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não pense que o fato de você frequentar a igreja, ir ao culto, participar das reuniões, seja lá também das missas, que isso te dá a garantia. O que te dá a garantia é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo? Deus só coloca a sombra das suas asas e sobre o seu esconderijo aqueles que lhe são fiéis. Ele sabe quem são aqueles que verdadeiramente amam e honram o nome dele. Ele conhece todas as coisas que são praticadas no oculto. Nada se esconde aos olhos dele. Então, por eles andarem no pecado, ocorreu uma morte, 2 mortes, a morte de Ofni e de Finéias. Os 2 filhos de Eli morreram. E a arca, a presença de Deus, foi tomada, como se nada fosse. Então Deus, ele é um Deus de justiça. Ele não é um Deus que vai se submeter à sua vontade. Pelo contrário, ele governa, ele manda, ele é que é o próprio Deus. E da mesma forma como Deus disse para Eli que os seus filhos morreriam no mesmo dia, nós lemos aqui que os 2 filhos dele morreram no mesmo dia. E o próprio Eli acabou morrendo, caindo da cadeira em que estava sentado para trás, quebrando o pescoço,
porque já tinha 98 anos e era pesado, e a arca se foi. Sabe uma quarta aplicação que nós podemos tirar aqui do versículo 17? A arca de Deus simbolizava, nesse período, a presença de Deus. Deus, ele pode ir para qualquer lugar. A presença de Deus que aquela pessoa que anda no erro diz que tem, ela não é da pessoa. Não é porque um dia eu andei na presença de Deus e eu recebi a presença de Deus que eu sou dono de Deus. Deus, ele é Deus, no sentido de que ele é o Criador, ele é o soberano e ele sabe em quem ele habita. Quando ele percebe que o templo do Espírito Santo, que é o corpo do homem ou da mulher, não obedece e não está disposto a seguir a palavra dele, ele vai daquela pessoa para longe. O Espírito Santo não habita no lugar em que existe o pecado. Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, nós vemos que Deus, quando a arca da aliança é tomada pelos filisteus, a presença de Deus foi levada, nós podemos dizer assim: Deus permitiu que o povo percebesse que a presença dele vai de Israel sempre que Israel anda no pecado. Eli era o representante dos sacerdotes e os seus filhos eram os responsáveis pelo sacrifício e estavam desonrando a Deus. Então, quando Deus permite que os filisteus tomem a arca, Deus está dizendo: a minha presença não permanece com quem anda no pecado. A minha presença, ela é minha. Eu sou Deus. O Senhor é o Senhor. Ele não depende de ninguém. Então, a presença dele acompanha com aqueles que são retos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Lá em João, quando escreveu a sua primeira carta, lá no capítulo 3, nós lemos lá que nós sabemos que os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus, mas andam no pecado, não são de Deus, mas são filhos do diabo. Então, Deus, ele é muito claro. Lá no Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor trouxe o recado de que não queria que a igreja fosse morna, porque quando aquele que é morno, Deus vomita da sua boca. Que fosse quente, quente, ou que fosse frio, frio. Deus deseja que você seja realmente cristão e que siga ele verdadeiramente. Se é para seguir com mornidão, é melhor ser frio, porque não se recebem as bênçãos e os livramentos do Senhor naqueles que são mornos, que ficam em cima do muro, que não tomam a decisão. O muro pertence ao inimigo. Quem está no muro, na realidade, já está entregue para as trevas. Deus só recebe aquele que está determinado a estar com ele. Como o povo Ofni e Finéias estavam na iniquidade, no pecado, o que ocorreu foi que eles morreram. E isso cumpriu a palavra que Deus falou para Eli, que o sinal de que aquela mensagem que Eli recebeu vinha de Deus é que os seus 2 filhos morreriam no mesmo dia. Diante dessa situação em que os filisteus tomaram a arca do concerto, Eli acabou morrendo, porque já era um homem velho e pesado. Como foi que ele morreu? Ele caiu da cadeira para trás, como diz o versículo 18, e ele quebrou o pescoço, no mesmo versículo 18, porque ele já era velho e já era pesado. E ele tinha julgado a Israel 40 anos. Aqui nós tiramos mais uma aplicação. A aplicação é: Eli era um sacerdote que tinha trabalhado 40 anos para Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que a arca do concerto fosse tomada e que os filisteus derrotassem os israelitas e que ele visse a arca indo embora, a presença de Deus indo embora.
Não é qual a aplicação desse texto dos 40 anos? Não é porque você tem muitos anos de igreja que você é melhor do que aquele que começou ontem. Jesus, inclusive, contou a parábola de um fariseu e de um homem e de um publicano, em que o fariseu se colocava em oração dizendo: obrigado, Deus, porque eu faço os meus jejuns, as minhas orações, e dizia: porque não sou como esse publicano. E o publicano, quando chegava para orar, dizia: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, contando essa história entre o publicano e o fariseu, ou entre o fariseu e o publicano, pergunta para os seus discípulos: quem vocês acham que desceu do templo justificado? E eles respondem: o publicano. E os publicanos eram cobradores de impostos, muitas vezes eram desonestos, cobravam impostos além daquilo que o povo devia, e por isso eram tidos como pessoas corruptas, que não mereciam respeito. Enquanto que os fariseus eram extremamente religiosos, davam as suas ofertas de maneira pública, ficavam em pé nos lugares reservados para o santuário, e Jesus ali está revelando para os seus discípulos que aquele que se humilha e reconhece o seu pecado é que sai justificado diante de Deus, e não importa que aquela pessoa era um publicano. Muitas pessoas querem condenar fazendo classificação das pessoas, dizendo: aquela é uma adúltera, aquele é um ladrão, aquele é isso e aquele é aquilo. Mas Jesus, no Evangelho de João, colocou aquela mulher adúltera em uma situação de perdão, de justificação. Tomaram uma mulher em adultério no próprio ato em si e carregaram a mulher para diante de Jesus, apontaram o dedo e disseram assim: essa mulher foi pega adulterando no próprio ato, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? E o Senhor, naquele momento, disse para que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Todos, obviamente, quando receberam essa palavra, olhando para si, cientes de que também eram pecadores, foram se retirando, desde os mais velhos até os mais novos. E Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E aí Jesus disse: nem eu mesmo te condeno. Vá e não peques mais. Então, aquela mulher estava no próprio ato do adultério, mas ela foi justificada por Jesus. Não pense você que o fato de ter muitos anos na igreja garante que você realmente tem comunhão com Deus. O próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 21, 22 e 23, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Naquele dia muitos me dirão: em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas, curamos enfermos, e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus estava dizendo? Anos de banco na igreja, ou até mesmo anos de ministério, de pastor, de apóstolo, de bispo, de padre, de irmão, de missionário, seja o que quer que for, não garantem que você realmente tem uma aliança e um pacto com Deus. Se um menino como Samuel chega com a sua pureza, com a sua santidade, com a sua verdadeira intenção de ser sincero a Deus, é esse que será abençoado, que será reconhecido, que será consagrado como aquele que está com Deus. E veja que o pecado, ele estende os seus efeitos. O fato de Finéias, que era o filho de Ofni, ter perecido, fez com que a esposa dele e o filho dele fossem amaldiçoados. A esposa dele, que estava grávida, teve as dores de parto aceleradas. Talvez ela não morreria
se ela não tivesse tido aquela situação de notícia tão ruim quando perto de dar à luz ao seu filho. Ela recebeu uma notícia muito ruim em razão do pecado do seu marido. Muitas vezes você toma a decisão errada de se entregar nas drogas, de se entregar ao adultério, de se entregar a uma relação que é desonesta, que é corrupta. Você coloca a sua família em risco. Você coloca os seus filhos no risco de ouvirem que tem um pai corrupto, que tem uma mãe que cometeu um adultério, que trazem o abalo na relação familiar. Então, o pecado de Finéias fez com que Deus estabelecesse justiça sobre a vida dele, de que ele e Ofni, o seu irmão, morreriam no mesmo dia. Do cumprimento dessa palavra, ela, a mulher de Finéias, que talvez nem tinha nada a ver com os pecados do seu esposo, acabou tendo as dores de parto aceleradas, e o seu filho, quando nasceu, foi amaldiçoado, que ela deu ao nome do menino Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Ela estava dizendo, foi-se tudo que nós tínhamos. No final, ela sendo esposa de um sacerdote, sendo nora de um sacerdote que julgou Israel por 40 anos, que cumpriu o sacerdócio por 40 anos, teve a maldição estendida sobre a vida dela, que acabou tendo uma aceleração de parto que a levou à morte, e lançou essa maldição sobre o filho, chamando ele de Icabô. Imagine o filho, que é o neto de Eli, que era o neto de um sacerdote, filho de um sacerdote, porque o pai dele era Finéias, recebendo como o seu nome o nome de que a glória de Israel foi embora. Imagine ele crescendo e tendo que justificar. Por que o seu nome é Icabô? Por que o seu nome é a glória de Israel se foi? E ele ter essa recordação, essa lembrança, porque o meu avô e o meu pai cometeram um pecado, e por causa do pecado que cometeram, a minha mãe teve uma aceleração de parto e acabou morrendo, e só eu fiquei. Esse Icabô nasceu, na verdade, órfão. Nasceu sem o pai, que morreu no meio da batalha, e sem a mãe, que morreu no momento do parto. E também sem avô, porque o avô tinha morrido. Ele, que era um descendente de uma família de sacerdotes, ou seja, de uma família honrada, nasce amaldiçoado, nasce maldito, como consequência dos pecados que foram praticados pelo seu avô e pelo seu pai. Então, quando pensar naquilo que você faz, pense que o pecado ele impacta na relação de outras pessoas. Lá no livro de Isaías, nós lemos ali no capítulo 37, 38, que o rei Ezequias, ele ficou doente, e Deus mandou Isaías entregar a ele o recado para que consertasse a sua vida, porque ele morreria. Ele virou a cara para a parede, se arrependeu e disse, Senhor, lembra que um dia eu andei no teu caminho com sinceridade. Deus ouviu a oração dele. Antes que Isaías saísse do palácio, o próprio Senhor disse para ele, volta porque ele está se humilhando. Diga a ele que darei a ele mais 15 anos de vida. Ele recebeu essa palavra, ganhou mais 15 anos de vida, e durante esse tempo ele cometeu um pecado que está registrado no livro de Isaías, no capítulo 39. Ele recebeu a visita de Merodach Baladã. E quando ele recebeu a visita de Merodach Baladã, que era da região da Babilônia, ele mostrou tudo o que existia em Israel, no templo. E Isaías foi até Ezequias e perguntou, o que você mostrou para ele? Ele disse, tudo o que existe aqui em Israel. Nada dos tesouros que nós temos aqui deixou de ser revelado para ele. Ezequias, por que Ezequias fez isso? Orgulho. Ele queria mostrar para o outro rei, olha como eu sou um rei importante. Olha quanto tesouro, olha quanta riqueza, olha quanta coisa existe aqui em Israel.
E aí Isaías entregou um recado para ele dizendo: haverá um tempo em que eles voltarão para levar tudo o que você mostrou, mas o mal não virá durante o seu reinado, mas no seu reinado haverá dias de paz. E o Ezequias, quando ouviu essa palavra, disse assim: boa é essa palavra. Veja que o Ezequias foi tão egoísta que ele, mesmo sabendo que o seu ato de maldade traria um mal, ele não se preocupou com a descendência dele. Mais adiante, o povo da Babilônia invadiu Jerusalém e carregou todos os tesouros de Israel. Ou seja, a posteridade sofreu a consequência do pecado do seu antecessor, que revelou onde estavam todos os tesouros e riquezas para um povo inimigo. Sempre que o mal, um pecado é cometido ou o mal é praticado, aquele mal acaba produzindo reflexos na vida dos familiares, na vida dos parentes. Um pai ou um filho que toma a decisão de se envolver com droga traz um problema para a sua família, traz um problema para o seu pai. Ou o pai que se envolve numa relação adulterina traz um problema de falta de confiança em relação à esposa, em relação aos filhos. Então aqui, Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, cada um cometeu o seu pecado. Eli cometeu o pecado da omissão. Ele não falou o que ele deveria falar e corrigir os seus filhos. E Ofni e Finéias cometeram o pecado da profanação. Não respeitaram ao Senhor, não fizeram caso de Deus, fizeram tudo o que quiseram. E Finéias, especificamente, acabou tendo sendo, além de ser morto, ver a sua esposa, ele não viu, né? Ele morreu primeiro, mas como consequência do pecado dele, a esposa dele teve aceleração de parto, morreu em decorrência dessa situação, e um filho lhe nasceu, um filho maldito, que recebeu como nome Ícabo, que significa a glória de Deus se foi. A glória da sua vida, a glória que Deus deu para a sua família, as bênçãos que Deus deu para a sua vida, as bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua família, podem se perder, podem escorrer pelos seus dedos se você não cumpre ou não é vigilante em manter o seu pacto, em manter a sua aliança, em manter o seu relacionamento de intimidade com Deus, a sua amizade com Ele. Então, tudo que fazemos gera muitas vezes impacto nas pessoas que estão à nossa volta. Essa é a meditação de 1 Samuel capítulo 4. Se essa palavra fez sentido para você, deixa o seu like, curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse estudo, essa meditação, tem um conteúdo que pode contribuir para o crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de outras pessoas. E se você quer conhecer mais conteúdos, acesse a nossa seção de playlists. Lá nós temos as meditações no Evangelho de Marcos, nos livros de Ezequiel e de Jeremias, nos livros de Provérbios e Eclesiastes, nas cartas paulinas, Efésios. Você que quer conhecer como enfrentar as batalhas espirituais, veja o vídeo de Efésios, capítulo 6. Você que quer ser mais fiel a Deus, veja a carta de Gálatas, veja especialmente o capítulo 5. Você que quer conhecer sobre o arrebatamento, veja o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Todas essas cartas e os vídeos que comentam esses assuntos que eu estou a referir aqui, estão aqui no canal. Você que quer aumentar a sua fé, conhecer mais a respeito do que Tiago fala a respeito da fé, acesse a playlist de Tiago, especialmente os vídeos que tratam a respeito do capítulo 1 de Tiago. Deus abençoe a todos, essa é a mensagem de hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus.